Marcos, capítulo 5, 24 ao 34. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Amém? Vamos orar ao Senhor. No nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, pela tua igreja que está reunida neste momento, aqui presencialmente e também nos lares, acompanhando esta reunião. Eu peço neste momento a ajuda do teu Espírito Santo, que o Senhor venha me dar graça para poder falar ao teu povo a tua palavra. Senhor, cada um de nós que estamos aqui e aqueles que estão assistindo, estão sempre na expectativa de receber uma palavra da parte do Senhor. E eu me coloco, Senhor, como instrumento teu, para falar tudo aquilo que o Senhor colocar na minha mente e no meu coração. Usa-me, Senhor, e que todo louvor e toda glória sejam dados somente a ti, a mais ninguém. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, queridos irmãos. Meus irmãos, durante o ministério terreno de Jesus, era muito comum que as pessoas fossem ao encontro de Jesus. Aonde Jesus estava, sempre haviam pessoas que o buscavam no desejo, na vontade de serem abençoadas por ele, muitas vezes de poder ouvir uma palavra de Jesus, quem sabe receber a cura de uma enfermidade. Muitas pessoas que iam ao encontro de Jesus eram pessoas oprimidas por espíritos malignos, como também muitas vezes oprimidas pela pressão do dia a dia, e essas pessoas, elas encontravam em Jesus a esperança, a paz que tanto desejavam. Eu diria aos irmãos que ainda hoje há milhares de pessoas que estão sempre procurando ouvir, receber uma boa palavra. Neste momento que nós estamos aqui reunidos, em várias partes do mundo, existem pessoas reunidas. Algumas nos templos, outras reunidas nas casas, nas reuniões familiares ou de amigos. E muitas dessas pessoas estão nestas reuniões, neste momento, esperando receber alguma palavra, quem sabe encontrar alguma coisa que possa produzir na vida dessas pessoas a paz que estão buscando, a palavra que desejam, ou mesmo a cura. Mas a verdade, queridos, é que nem toda palavra tem esse poder transformador de mudar o destino de alguém.
Somente a palavra de Deus pode garantir esta transformação. Somente a palavra de Deus, ela pode santificar, purificar o coração daquele que se sente carregado de pecados. Somente a palavra de Deus pode mudar a vida de alguém, libertar alguém, curar a pessoa, não somente das enfermidades físicas, mas principalmente das enfermidades da alma. Somente a palavra de Deus tem o poder para mudar a história de vida de alguém e até mesmo para trazer à existência coisas que ainda não existem. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, o escritor aos Hebreus fala assim que pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Então o poder está na palavra de Deus. E o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que nós anunciamos, é a palavra de Deus, que vem para mostrar às pessoas, não somente a nós que estamos aqui reunidos, mas em qualquer lugar onde alguém estiver exposto à pregação da palavra de Deus, o evangelho, ele tem o poder de transformar qualquer situação na vida das pessoas. Por pior que seja a sua condição, se a pessoa estiver disposta a ouvir e a aceitar o evangelho, que é a palavra de Deus, certamente haverá uma transformação. Voltando aqui para o texto sagrado que nós acabamos de ler, o evangelista Marcos, ele narra um momento em que Jesus estava se dirigindo à casa de Jairo. Todos vocês conhecem a história de Jairo. A sua filha estava doente e ele pede a ajuda de Jesus e convida Jesus para ir até a sua casa. Mas a Bíblia diz que uma grande multidão foi junto com Jesus e os discípulos. Quando a Bíblia fala uma grande multidão, significa que não era meia dúzia de pessoas, mas eram muita gente mesmo. E o evangelista Marcos, ele fala assim que a multidão apertava Jesus de todos os lados. Então, por causa da multidão, a caminhada de Jesus até a casa de Lázaro se tornou mais lenta, porque Jesus quase não conseguia andar no meio da multidão. Era muita gente querendo ver Jesus. Era muita gente querendo tocar em Jesus. Era muita gente, quem sabe, esperando que Jesus olhasse para elas, né? Vamos imaginar aqui a cena, Jesus caminhando no meio da multidão, e isso me faz lembrar quando Zaqueu, no meio da multidão, sobe lá na árvore, na expectativa de poder olhar Jesus à distância. Então a multidão deseja estar perto de Jesus, desejam olhar para Jesus e também, quem sabe, receber ali uma olhada do Mestre. E no meio da multidão, queridos, nós vamos ver que há sempre alguém esperando por um milagre. Quando nós nos reunimos, aqui ninguém sabe do que passa cada um de vocês aí na sua vida. Ninguém sabe dos seus problemas. Às vezes a pessoa pode vir para a igreja, ela pode ir para uma reunião familiar de amigos, ela pode estar num encontro, mas ninguém sabe o que realmente está no coração da pessoa. Então eu diria para vocês que no meio da multidão há sempre alguém esperando um milagre do Mestre. E nesse caso aqui, havia uma mulher que estava sofrendo de uma enfermidade há muitos anos. E esta mulher, ela desejava intensamente alcançar um milagre que a medicina da época e a religião da época não puderam lhe dar. Porque Marcos vai dizer que esta mulher,
ela gastou todos os seus recursos buscando na medicina, buscando na religião, buscando nos curandeiros ou nos conselheiros da época, alguém que pudesse lhe dar uma solução para o seu problema. E essa mulher, ela já está um tanto quanto sem esperança, frustrada, porque 12 anos de sofrimento. E ela deseja muito, de repente ela ouve falar de Jesus. Eu não sei o que disseram para esta mulher sobre Jesus, mas é certo que quem falou de Jesus para ela, falou também do poder curador de Jesus. Porque essa mulher, ela vai e ela tenta chegar até Jesus, porque ela queria muito receber a cura. Então a esperança desta mulher, que já estava frustrada e perdida, renasceu. E ela decide, ela toma uma decisão. Ela precisa ir até Jesus. E aí começa a nossa palavra nesta noite. Porque para esta mulher chegar até Jesus, ela precisava vencer, superar alguns obstáculos que estavam diante dela. Vamos lá. O primeiro obstáculo, o longo período de sofrimento. 12 anos de muito sofrimento. 12 anos sem nenhuma chance de ser curada. 12 anos buscando em vários lugares a cura sem encontrá-la. 12 anos ouvindo conselhos, ouvindo recomendações, quem sabe comprando medicamentos e fazendo tudo o que você possa imaginar, e ela não consegue ser curada. Queridos, eu estava meditando nesta palavra e me veio algo ao coração. Quando você está diante de um problema, no início é comum você ter muita disposição para encontrar solução. É assim ou não é? Quando você enfrenta uma situação, um problema, você quer resolver logo. Você quer dar um jeito naquilo porque você quer se livrar do problema. Mas vejam bem, com o passar do tempo, quando você não consegue resolver o problema facilmente, a esperança vai diminuindo e a solução fica mais distante. Então eu imagino que esta mulher, no primeiro momento, ela pensa consigo: isso é simples de resolver. Eu vou falar com o doutor fulano e ele vai resolver. Aí o doutor fulano não resolveu, mas ela tem recursos. Ela ainda tem influência e ela pensa consigo: eu vou falar com outro. E de repente os meses vão passando e os anos se acumulando. E vai ficando cada vez mais distante a esperança de ser curada. Então esta mulher, o primeiro obstáculo que ela precisava superar era o obstáculo do tempo que ela estava sofrendo. Ou seja, ela precisava superar a falta de esperança depois de vários anos de frustração. Essa mulher, queridos, ela tinha que ter uma fé como teve Abraão. Aonde Paulo, escrevendo lá em Romanos 4,18, fala assim que Abraão, ele creu contra a esperança. Não havia mais motivos para crer, não havia mais nenhuma evidência que pudesse justificar, mas Abraão continuou crendo. E depois de 25 anos acreditando na promessa de Deus, olha o que Paulo diz assim, que o Senhor tinha dito para ele: os seus descendentes serão muitos. E Abraão passou 25 anos firmado nessa promessa, acreditando, mesmo contra a esperança, que Deus haveria de cumprir a sua promessa. Então essa mulher, ela precisava superar esse longo período em que ela estava sofrendo. Segundo, a mulher precisava também superar, ela tinha que vencer mais um obstáculo, que era a multidão que estava à sua frente, impedindo-a de chegar até Jesus. Vejam bem, quando ela decide ir ao encontro de Jesus, eu imagino que haviam milhares de pessoas
que já estavam à sua frente. Haviam ali milhares ou quem sabe centenas de pessoas que já tinham cercado o mestre, além dos discípulos e também os soldados empregados de Jairo, que estavam impedindo que aquela mulher pudesse se aproximar do mestre. Eu estava pensando o seguinte, pense comigo, você está muito doente, você está com muitas dores terríveis, e aí você decide ir a um hospital no pronto atendimento. E você chega lá, e você faz a sua ficha, e você entra na fila que não é pequena, e você fica ali naquela expectativa que a qualquer momento o médico vai te chamar. E de repente chega alguém que aparentemente não está tão mal quanto você. E essa pessoa, ela fura a fila e ela entra na sua frente. Como que você se sentiria? Então vamos agora voltar à cena da mulher. Ela tem uma enfermidade grave. Mas na frente dela tinham cegos, tinham paralíticos, tinha gente perturbada por espíritos malignos, tinha todo tipo de pessoas que também queriam, de alguma maneira, receber a bênção do mestre. E ela precisa romper esta multidão, ela precisa furar a fila, ela precisa, de alguma maneira, e ultrapassando ali as pessoas que estavam à sua frente para chegar até o mestre. Terceiro obstáculo que esta mulher enfrenta. Eu disse a vocês que no início da enfermidade desta mulher, ela tinha muitas posses, porém Marcos narra o seguinte, que ela gastou todos os seus bens buscando a cura. O que isso significa? Que esta mulher, no momento em que ela vai ao encontro de Jesus, ela não tem absolutamente nada para oferecer. Se a gente observar um pouco no contexto histórico, que naquela época a mulher, ela já tinha uma posição secundária de inferioridade na sociedade. Então, uma mulher, ela não tinha primazia numa fila, se houvessem homens na fila. Então, ela já tinha essa questão que precisava ser resolvida, a condição social desfavorável. Mas o problema não é só esse. É que também essa mulher, ela não era ninguém importante na sociedade. Procure na tua Bíblia, na passagem desta mulher nos 3 evangelhos, e você vai ver que nenhum deles cita o nome da mulher. É a mulher sem nome. Ou seja, era uma desconhecida, era uma pessoa que não tinha nenhuma importância, nenhuma relevância social para que pudesse merecer um tratamento diferenciado. E como se não bastasse, ela também não tinha recursos, gente. Ela não era rica como Lázaro, ou como Jairo, porque Jairo era o chefe da sinagoga. Jairo era uma pessoa importante. Ele tinha posses, ele tinha empregados, ele era um líder religioso importante que conversou, teve uma audiência com Jesus, e ele conseguiu que Jesus aceitasse o seu convite para ir até a sua casa. Mas a mulher, o que ela tem para oferecer? Nada. A mulher gastou tudo o que tinha com os médicos. Então vejam bem que associado, às questões sociais, que a colocava numa posição secundária, e também financeira, porque ela não tinha nada para ofertar, ela não podia pedir para alguém chegar, chamar Judas de lado, e falar, olha Judas, eu tenho aqui uma ofertinha para o mestre, se você facilitar as coisas para me chegar até ele. Mas ela não tinha isso. Então ela tinha que ir pelo caminho mais difícil, então não tinha posição, não tinha recursos e ainda estava doente de uma enfermidade incurável. Você consegue imaginar a cena desta mulher? Marcos diz que ninguém
podia ajudá-la. As pessoas que receberam para tentar ajudá-la, Marcos diz que eles aumentaram o seu sofrimento. Ele descreve a cena assim: estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Que triste cena desta mulher. Ela precisa romper também esta barreira do preconceito. Ela precisa romper esta barreira socioeconômica, religiosa. E tem mais ainda. Ela precisava de romper um outro obstáculo, que era o movimento de Jesus no meio da multidão. Porque a Bíblia diz que Jesus estava indo para a casa de Jairo. Jesus não estava parado numa praça sentado. Jesus não estava numa audiência pública. Jesus está cercado ali pelos homens de Jairo e pelos seus discípulos e pela multidão. E Jesus está em movimento. Então imagine a cena. A mulher, ela se movimenta em direção a Jesus, mas Jesus está se movimentando em direção à casa de Jairo. Então ela precisa ser mais rápido. Ela precisa de alguma maneira conseguir chegar perto de Jesus o mais rápido possível. Então chegar perto de Jesus era extremamente difícil para essa mulher, porque além da multidão ainda havia o movimento, ou seja, o momento não permitia que aquela mulher pudesse se aproximar de Jesus, quem sabe sentar, como a mulher lá de Samaria, que Jesus sentou na beira do poço. Jesus ficou conversando com a mulher. Jesus revelou coisas da vida da mulher, ensinou a mulher. Não, ela não tinha esse tempo disponível. Ela estava ali perto de Jesus, o único que podia curar a sua enfermidade. Mas vejam bem, ela não podia conversar com Jesus. Não dava para ela ir, numa conversa ali paralela, enquanto Jesus fosse caminhando, quem sabe ela do lado dele ali contando a sua situação. Não tinha como aquela mulher receber pelo menos um olhar de Jesus, apenas um olhar de Jesus. Ele olhar para ela, aquele sorriso do mestre, e ela dizer: uau, ele sorriu para mim. Mas essa mulher não tem esta oportunidade. Ela precisa correr atrás do milagre em movimento. Ou seja, ela precisa ir ao encontro de Jesus enquanto Jesus está também se movimentando. Eu pensei numa ilustração aqui, seria, como dizem muitos, trocar a roda do carro em movimento. É isso que essa mulher precisava fazer. Então, sabendo que aquela era a única oportunidade que ela teria na vida, e que ela não podia perder a chance, não dava para marcar audiência, não dava para sentar, não dava para olhar para o mestre. Então ela pensou consigo o seguinte: já que eu não posso parar o mestre para falar com ele, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Glória a Deus. Olha só, queridos, não há desculpas para quem deseja alcançar a bênção de Deus. Esta mulher, diante de todos esses obstáculos que estão à sua frente, ela pensa consigo: tudo que eu preciso é apenas estender a mão, e se eu conseguir tocar nas vestes dele, não é tocar nele, na mão dele, na cabeça dele, no pé dele, não, se eu conseguir tocar nas vestes dele, eu tenho certeza que eu serei curada. Mas essa mulher tinha mais um obstáculo para vencer além da multidão, porque ela precisava romper o círculo fechado dos discípulos e dos homens de Jairo. Então, o máximo que essa mulher consegue é chegar bem pertinho de Jesus. Eu fico imaginando a cena, irmãos. Quem já foi em algum evento grande, algum evento de milhares de pessoas, aquele monte de seguranças em volta ali, e o artista passando no meio do corredor, e os fãs tentando furar o bloqueio. Agora imagine com Jesus, o negócio devia ser mais complicado ainda.
Mas a mulher, no meio de tudo aquilo, ela consegue estender a mão, ela estica o máximo que ela pode e ela toca nas vestes de Jesus por trás. Jesus está andando e ela vai lá e tocou. Na hora que ela toca em Jesus, algo sobrenatural aconteceu no seu corpo. Ela sentiu naquele momento que algo estava acontecendo e no mesmo instante ela foi curada. A hemorragia cessou. Oh, queridos irmãos, todo o sofrimento que aquela mulher suportou por 12 anos, todas as despesas que ela teve com médicos que a deixou sem nenhum recurso, a vergonha que aquela mulher sofreu muitas vezes, a decepção de não ter sido curada durante 12 anos, a humilhação de muitas pessoas, tudo aquilo desapareceu diante da alegria e da certeza que ela teve de que foi curada quando tocou nas vestes de Jesus. Apenas um toque na veste do Mestre mudou a vida daquela mulher para sempre. Sabe o que me chama a atenção aqui, queridos? É que aquela mulher não precisou agendar uma reunião na semana com Jesus. Porque muitas vezes nós nos deparamos com essas situações. Segunda-feira da libertação, quarta-feira da bênção na família, quinta-feira a bênção do emprego. E aí a pessoa que está no meio do problema, ela tem que ficar esperando o dia da semana, a hora, o horário certinho ali para poder receber a cura. Não é assim que as coisas funcionam. Quem tem fé em Deus recebe o milagre na hora que ela declarar a fé, que ela provar que tem fé. Sabe outra coisa? Ela não precisou pagar. Olha só, irmãos, a mulher gastou todo o dinheiro que ela tinha tentando ser curada. E agora, apenas um toque na veste de Jesus e ela foi curada. Irmãos, eu fico imaginando essa mulher pensando: meu Deus, perdi tudo que eu tinha, gastei todo o meu dinheiro e não consegui, mas o toque na veste do Mestre mudou a minha vida. Ou seja, a fé foi o preço do seu milagre. A fé foi o preço do seu milagre. Sabe, queridos, eu estava meditando nessa palavra. Escute o que eu vou te dizer, porque eu fiz questão de escrever para não esquecer dessa palavra. Você não precisa pagar para receber milagres. Basta você crer. Você não precisa esperar um dia da semana para receber o milagre. Basta você crer. Agora, olha o que eu vou te dizer. Nós aqui não contribuímos com ofertas e dízimos, e tampouco vamos às reuniões ou participamos das ações da igreja em troca de milagre. Aqui ninguém paga para receber o milagre, porque os milagres, eles provêm de Deus, são gratuitos. E os milagres não dependem de homem, não dependem de pastor, não dependem de agenda e não dependem de recurso. Milagres dependem somente da fé. Se você tem fé em Deus, você recebe o milagre. Agora, os nossos atos de contribuição, ou seja, aquilo que nós fazemos, nós ofertamos, nós dizimamos, tudo aquilo que a gente faz, que nós realizamos pela igreja do Senhor, nada mais são do que demonstrações de gratidão e louvor a Deus pelo que nós recebemos dele por causa da nossa fé. Nós confiamos, Deus nos abençoa e nós reconhecemos a bênção de Deus e então voluntariamente nós oferecemos ao Senhor ofertas de gratidão. Como foi que a mulher alcançou o seu milagre? 4 coisas importantes na história dessa mulher. Primeiro, ela reconheceu que Jesus podia curá-la. Depois de ter perdido todo o seu recurso, tentando encontrar a cura, embora o texto aqui não diga, não é claro, irmãos, mas eu imagino que essa mulher, ela bateu as portas das sinagogas, quem sabe tentou falar com doutores da lei, com os religiosos da época,
Talvez aquela mulher, ela tenha buscado, através de alguma influência política ou outros meios, tentar encontrar alguém que pudesse ajudá-la. Mas tudo isso só aumentou o seu sofrimento. Mas agora ela reconhece que Jesus podia curar. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Aquilo que os outros não podem fazer, que geram frustração na sua vida, porque você confiou em pessoas, você confiou em coisas, você achou que podia resolver, mas você não conseguiu. Reconheça nesta noite que Jesus é o único que pode fazer o impossível na tua vida. Esta mulher reconheceu que Jesus era o único que podia curá-la. Segundo, ela se aproximou de Jesus, porque Jesus era a única esperança. Então, depois de passar muito tempo tentando se aproximar dos especialistas que não puderam resolver o seu problema, agora a mulher, ela se aproxima de Jesus. Então, um convite para aqueles que esperam receber o milagre, a bênção de Deus na sua vida: se aproxima de Jesus. Se aproxima. Mas pastor, como que eu posso me aproximar de Jesus? Ora mais, irmão. Como é que você pode se aproximar de Jesus? Leia mais a Bíblia. Como é que você pode se aproximar mais de Jesus? Procure prestar cultos ao Senhor, não só no dia que você vem na igreja, mas na sua casa, no seu trabalho, na condução. Procure oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor. Se aproxima de Jesus. O segredo dessa mulher aqui foi que ela se aproximou de Jesus. Terceiro, ela teve coragem para tocar nas vestes de Jesus. O ato de fé desta mulher mudou a história da sua vida. Queridos, a fé é a chave que move Deus para te ajudar. Eu vou repetir para você, guarda isso aí. A fé é a chave que move Deus para te ajudar. Você pode chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, olha, eu trouxe aqui um saquinho de moedas de ouro, eu quero oferecer ao Senhor, porque eu preciso de um milagre. Ele vai olhar para você e vai dizer assim: filho, eu sou dono de todo o ouro e de toda a prata, isso aí não quer dizer nada para mim. Você pode se vestir como um santo, uma santa, sei lá, colocar alguma roupa que você acha que vai agradar mais a Deus, e Ele vai olhar e vai dizer para você: isso aí a traça consome, isso não serve para nada. Você pode, quem sabe, se aproximar diante de Deus, levando ao seu lado alguém influente na sociedade e dizer: Senhor, eu sou amigo de fulano, olha aqui, olha, ele está do meu lado, me ajuda. E Ele vai dizer: isso não significa nada. Mas se você se aproximar diante do Senhor, dizendo assim: Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso, que o Senhor pode fazer, Ele vai olhar para você e vai dizer: filho, filha, que seja feito conforme a tua fé, receba a bênção. Então é a fé que move. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11:6, ele fala assim, que sem fé ninguém agrada a Deus. A gente pode ter tudo, irmãos, mas se nós não tivermos fé, olha o que o escritor aos Hebreus diz: aquele que vai até Deus precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então, se a gente for até Deus, se a gente vir até o culto na igreja, se a gente abrir a Bíblia para ler, ou se a gente dobrar o joelho para orar, mas não tiver fé de que Deus está nos ouvindo, não tiver fé de que Deus, Ele tem todo o poder para resolver as coisas impossíveis na tua vida, esquece, não vai acontecer nada. Deus age quando a pessoa motivada pela fé vai ao seu encontro. Assim que a mulher tocou na vestes de Jesus, por causa da sua fé, no mesmo instante, a Bíblia diz que Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Quarta lição importante que eu aprendo, que levou esta mulher a alcançar o milagre, é o modo como ela tocou Jesus. Fez toda a diferença. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Vocês acham que ninguém tinha tocado Jesus antes?
Vocês acham que ninguém esbarrou em Jesus? Marcos disse que a multidão estava apertando Jesus para lá e para cá. Um monte de gente tocando em Jesus e não aconteceu nada. Um monte de gente esbarrando em Jesus, mas não acontece nada. Mas quando a mulher toca em Jesus, o milagre acontece, ou seja, a maneira como ela se dirige a Jesus e como ela toca em Jesus faz a diferença. Lá em Lucas 8:43, Lucas disse que Jesus, diante desse episódio, dessa cena, ele disse o seguinte: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Sabe, queridos, eu penso que muita gente no meio daquela multidão queriam ser curadas. Havia muita gente ali tocando Jesus, quem sabe também esperando que Jesus pudesse resolver o problema dela. Talvez alguém chegou até, bateu nas costas de Jesus, né? Oh, Jesus, eu estou aqui, olha, eu sou fulano de tal. Talvez alguém pulou na frente de Jesus e falou: Jesus, olha para mim. E Jesus está caminhando. Mas quando aquela mulher toca, é diferente. Muitas pessoas, mas algo que eu quero dizer para você, e anote isso: muitas pessoas vão às reuniões de culto nas igrejas, ouvem pregação, ouvem o louvor, cantam e saem sem receber o que vieram buscar. A exemplo da multidão, eles ficam esperando que algo aconteça, mas não recebem o milagre. Sabe por quê? Essas pessoas muitas vezes ficam esperando o pregador que vai sair do seu lugar e vai até a pessoa e vai falar para ela e vai revelar na frente de todo mundo. Aí a igreja vai ficar de pé e vai dar glória. A pessoa fica esperando, quem sabe, que o pregador ou alguém profetize diretamente para ela. A pessoa fica esperando que aconteça algo diferente. Essa mulher não esperou nada disso, meus irmãos. Essa mulher não criou nenhuma expectativa. Ela não ficou imaginando que Jesus fosse parar, que Jesus fosse falar com ela. A única coisa que essa mulher sentiu de fazer naquele momento foi tocar em Jesus e esperar o milagre. A maneira como você se dirige a Jesus faz a diferença. Em quinto lugar, ela atraiu Jesus. É interessante, né, irmãos? Um monte de gente batendo nas costas de Jesus, um monte de gente tentando fazer Jesus parar e ninguém chama a atenção de Jesus. E a mulher, com apenas um toque na veste de Jesus, chama a atenção, porque quando ela toca, Jesus para. Ei, glória a Deus! Jesus parou porque alguém tinha tocado. E sabe o que eu vejo aqui de importante, irmãos? É que na hora que Jesus para, que ele pergunta: quem foi que me tocou? Essa mulher não perde a oportunidade de adorar. Ela já estava curada. Mas quando Jesus pergunta: quem foi que me tocou? A Bíblia diz que essa mulher se prostra diante de Jesus. Ela cai de joelhos diante dele. E ela diz: fui eu, Senhor, que te toquei. Então ela ouve de Jesus aquilo que ela mais desejava ouvir nos últimos 12 anos da sua vida. Aquilo que os médicos não disseram, que os amigos não disseram, que os religiosos da época não disseram. Jesus disse para ela: filha, você está curada porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. A maneira como você se dirige a Jesus, a maneira como você se aproxima dele, a maneira como você o reverencia, vai causar diferença, vai trazer um milagre sobre a sua vida. Existem muitas situações, queridos irmãos, que nós não podemos resolver. Aquela mulher, eu fico imaginando que ela poderia ter desistido. 12 anos, tem gente que entra numa batalha, numa luta, né, em relação a alguma situação que esteja vivendo na vida. 1 ano é suficiente para desistir, é assim ou não é? A pessoa fala: não, eu quero, faz até campanha na igreja, campanha de 7 semanas, de 21 dias, 12 dias, sei lá, e faz campanha e ora daqui, ora daqui, liga para as irmãs, né, que ora por mim, ô profeta, diz aí o que Deus está falando sobre mim e tal, e toda aquela coisa. Depois de 1 ano, se não recebeu, desiste.
Esta mulher, 12 anos, ela acreditando, um dia vai acontecer um milagre. Um dia alguém vai aparecer e vai me curar. E quando ela menos esperava, Jesus apareceu no caminho dela. Queridos, quando a situação se torna impossível de ser resolvida, escute o que a palavra de Deus diz. Para Deus nada é impossível. Continue acreditando. Não sei se tem 1 ano, se tem 2 anos, 20 anos, nem tanto, pastor, talvez menos, mas eu não sei quanto tempo tem que você está passando por alguma situação e você está à espera de um milagre. Tenha fé, porque para Deus nada é impossível. Quando Jó estava em meio ao sofrimento, em sua oração a Deus, lá em Jó 42:2, ele fala assim: Deus, eu reconheço que para ti nada é impossível, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Se você for a Deus da maneira certa, se você se colocar diante dele da maneira certa, você também vai ouvir da voz de Deus dizendo a você aquilo que você deseja ouvir. O salmista, lá no Salmo 62:5, ele fala assim: em Deus eu encontro paz e nele coloco a minha esperança. Qual é o milagre que você espera alcançar? Eu estava meditando nessa palavra e eu gosto muito daquele hino antigo, que só os antigos sabem, né? Alguém aqui lembra de Jorge Araújo, Eula Paula? Quem lembra? Ninguém vai lembrar. Vocês? Só tem 1, 2, 3, 4. Bom, então pelo menos não sou o único. Cantava um hino que dizia assim: neste mundo todo mundo tem problema, eu tenho o meu, você também tem, todo mundo tem. Os problemas que afligem as pessoas são muitos. Eu vou te dar uma listinha aqui, talvez você esteja incluída ou incluído. Problemas familiares, problemas conjugais, problemas com filhos, problemas com parentes, crise existencial, crise emocional, crise espiritual. Agora eu vou falar um que ninguém tem: problemas financeiros. Isso aí ninguém tem, né? Desemprego, endividamento também ninguém tem, né? Está todo mundo em dia. Falta de recursos para suprir necessidades básicas. E quando eu falo de coisas básicas, eu estou falando de alimentação, estou falando de saúde, aluguel, educação, coisas básicas. Decepções com pessoas em geral, decepção com o governo, decepção com a religião, ninguém tem, né? Tensão por causa dos problemas que afligem o mundo. Há muitos problemas que afligem as pessoas, mas a palavra do Senhor lá no Salmo 121, versículo 1 e 2, o salmista, ele olha para os montes e fala assim: de onde me virá o socorro? De onde virá a solução? De onde virá o milagre? De onde virá a resposta? E ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, é a única saída para quem está em crise. Segundo, Deus jamais falha, mesmo que as pessoas e os seus recursos te decepcionem. Muitos homens poderosos frustraram-se, caíram. Muitos homens poderosos morreram sem ter esperança. Mas há no Salmo 20, versículos 7 e 8, o salmista diz assim: alguns confiam nos seus carros de guerra, outros confiam nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. O salmista diz acerca daqueles que confiam no seu poder e na sua riqueza: eles tropeçarão e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes. Glória a Deus. É por isso que você encontra crente com 80 anos de idade dando glória a Deus e dizendo que Jesus é bom, e encontra pessoas que acham que são poderosas, que são influentes com 40 anos reclamando da vida, porque aqueles que confiam nas suas riquezas, na sua própria capacidade, na sua força, tropeça e cai, mas os que confiam no Senhor permanecem firmes para sempre. Será que você pode dar um glória a Deus aí?
Eu quero terminar esta palavra, e após eu citar esse último tópico, a Raquel, ela vai estar cantando um hino ao Senhor com a igreja. Você não precisa ficar em pé, hoje eu vou fazer diferente, você vai ficar sentado. Você vai adorar a Deus sentado. Enquanto ela estiver cantando, você vai adorar ao Senhor e colocar diante do Senhor as tuas aflições. Eu tenho mais uma coisa só para te dizer. Deus suple as necessidades daqueles que estão em aflição. Eu vou repetir para você. Deus suple as necessidades daqueles que estão em aflição. Escute bem o que eu estou dizendo para vocês. Eu não estou dizendo que Deus vai simplesmente fazer a bênção, sabe, cair do céu na tua mão sem que você faça alguma coisa. Se aquela mulher, depois de ter ouvido falar de Jesus, ela ficasse sentada esperando, quem sabe um dia em que alguém poderia levá-la até Jesus, ou Jesus poderia vir até ela teria morrido enferma. Mas aquela mulher se movimentou em direção a Jesus. Ou seja, quando nós confiamos em Deus e agimos pela fé, ou seja, nós nos movimentamos pela fé, aí o milagre acontece. Filipenses 4, versículo 19. Deus, o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Jesus Cristo, lhes dará tudo o que vocês precisam. Amém? Eu pergunto aqui, alguém precisa receber um milagre de Deus na tua vida? Faça como esta mulher. Vá ao encontro dele. Ele está esperando que você apenas o toque, que você apenas se aproxime dele como aquela mulher se aproximou, e você verá coisas maravilhosas acontecer na sua vida.